Sindifisco aqui em Goiás impetrou mandado de segurança solicitando o bloqueio de 60 milhões de reais das contas do Estado para o pagamento dos salários dos auditores fiscais. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o diretor jurídico do Sindifisco, Cláudio Modesto. Cláudio, obrigado pela entrevista. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide, ouvinte da tarde. Qual é a perspectiva na Justiça depois desse pedido, o mandado de segurança que foi impetrado pelo Sindifisco, Cláudio? Na verdade, o Sindifisco, desde novembro, já obteve uma liminar determinando o pagamento da folha do fisco até o dia 10. O Sindipúblico e diversas associações, inclusive associações de procuradores do Estado, também conseguiram liminar nesse sentido. Ocorre que essas liminares estão sendo solenemente ignoradas pelo governo do Estado, tanto na gestão passada quanto na atual gestão. O pedido do Sindifisco feito no dia 11 foi dentro da ação em que possui a liminar, onde demonstra a desobediência à ordem judicial por parte do governo. E, ante tal fato, solicita o bloqueio de 60 milhões para o pagamento da respectiva folha. As entidades que obtiveram liminar nesse mesmo sentido também estão tomando a mesma providência. Essa situação de liminar é a mesma que foi conseguida pelos servidores prisionais, né, Cláudio? Na verdade, a deles é uma nova, né? Na verdade, só está pedindo para que pague no dia 10. Entendeu? Eles ainda não houve a desobediência. No nosso caso, em novembro, nós já conseguimos essa liminar, o Estado já foi notificado e eles desobedeceram, tanto em novembro em relação ao pagamento de dezembro, que pagou atrasado, e agora em relação a dezembro, com o pagamento em janeiro, no qual o governo anuncia o parcelamento. O fisco garante que há dinheiro para pagar a folha de dezembro, Cláudio? Não, sem dúvida, tem dinheiro sim. As folhas de dezembro e janeiro são equivalentes em valores. E quanto à impossibilidade de pagamento por falta de empenho, o governo possui diversas exceções a essa regra na própria LRF e na 4320, que protege credores e gestores de boa-fé e disponibiliza mecanismos jurídicos, como a regra do 1/12avos, para tais situações, que não são nenhuma novidade no âmbito orçamentário. A própria decisão judicial determinando o pagamento até o dia 10 do mês subsequente pode ser usado como justificativa para o empenho. Mas e a alegação, Cláudio, do governo de que é preciso mudar a forma de tratar a folha de pagamento, não ficar pagando com receita do mês subsequente o mês anterior, que seria o que aconteceria, né? Pegar alguma arrecadação de janeiro para pagar dezembro. A intenção é pagar janeiro agora e resolver lá na frente o dezembro para não ficar da mesma forma que o governo anterior fazia, estourando um mês no próximo para pagar a folha referente ao mês anterior. Como é que você avalia essa alegação do governo, Cláudio? Sem dúvida, Rubens. Pagar dentro do mês seria o ideal, mas agora temos que trabalhar com o possível. O que o governo não pode é pular a ordem cronológica da folha de pagamento. Isso sim que é uma irregularidade. Até na Lei 8.666 é proibido você pular o pagamento. Você tem que manter a ordem cronológica e vir puxando isso para dentro do mês corrente. Na prática não dá na mesma, Cláudio? Você tem duas folhas para pagar, se pagar uma delas não dá na mesma? Não dá não, Rubens. Sabe por quê? Porque uma vez pago janeiro em vez de dezembro, aí sim o Estado não terá dinheiro. E o mês de dezembro será parcelado. E isso vai trazer prejuízo à família. São verbas alimentares que estão em jogo. O governo fez uma opção política de sacrificar o servidor público por conta do enquadramento na RRF, porque ele precisa dessa dívida de dezembro para que sua dívida consolidada seja maior que a receita corrente líquida. Entendi. Cláudio, como é que o fisco avalia e o sindicato avaliam a possibilidade do governo atual fazer antecipação de receita? Bom, o fisco, nós tivemos a assembleia ontem, né, e nós vamos entregar um plano de contingência para o governo, sugerindo ações para aumento de arrecadação. Porque a solução do Estado de Goiás não vai ser simplesmente na despesa, na diminuição de despesa. Ela é necessária, sim, sem dúvida, é um dever de casa de qualquer gestor, mas a saída de Goiás está no incremento da arrecadação. Então, nós vamos entregar para eles estudos sobre os benefícios fiscais. Goiás, se cortar metade dos benefícios fiscais dele, ainda será o Estado que concede maior carga de benefícios em relação à sua receita corrente líquida. Temos também casos de antecipação de receita de PVA, é o que está em estudo agora, né, dando desconto ao cidadão para ele poder antecipar. Dentre outras ações de fiscalização e combate à sonegação fiscal para que essa receita do Estado de Goiás possa vir a cobrir as despesas que estão aí pela frente aí no novo governo. Cláudia Cileide Alves, bom dia. Pois não, Cileide, bom dia.
Você falou agora há pouco que o governo precisa dessa dívida de dezembro para somar a dívida consolidada e é que ela seja maior que a receita e, consequentemente, ele atingiria um dos pré-requisitos aí para entrar na recuperação fiscal, que é um endividamento maior do que a receita do ano anterior. Mas eu te pergunto o seguinte, salário não é dívida flutuante e o que a lei fala é em dívida fundada? Dívida consolidada, Cid. A dívida consolidada do final do exercício tem que ser maior do que a receita corrente líquida. O orçamento que foi para a Assembleia aponta uma dívida consolidada em torno de 18 bilhões de reais. Acontece que a nossa dívida, que a nossa receita corrente líquida, está alçada em 22,3. O governo, com esses 3,4 bilhões que ele fala de déficit, ele pretende alcançar 22,6 bilhões de dívida consolidada, ou seja, 300 milhões maior do que a receita corrente líquida, que em tese enquadraria o Estado no RRF. O problema é que mesmo colocando a folha de dezembro, o Estado está tendo dificuldades de poder atingir esse número, bater esse requisito. Tanto é que nós temos informações de Brasília que semana passada mesmo já foi negado o RRF para a secretária da Fazenda. Tanto é que ela veio com o plano B, com a notícia de um plano B que foi imediatamente autorizado pelo Caiado, pelo governador Caiado. Mas a notícia que temos é que Goiás, mesmo colocando a folha de pagamento, terá muitas dificuldades em se enquadrar no regime de recuperação fiscal do Tesouro Nacional. A dívida consolidada significa exatamente o quê? A dívida consolidada é tudo que o Estado deve, menos o que foi empenhado e menos o saldo em caixa. Tudo que deve? Exatamente. Menos o saldo, menos os 11 milhões, né, que o governador Caiado falou que tem, e menos os empenhos que foram feitos no ano passado. Quer dizer que os não empenhos, como a dívida de dezembro, ela entra? Entra, porque, na verdade, na contabilidade pública existe o regime misto, né? As despesas são computadas em regime de competência e as receitas no regime de caixa. Ou seja, a receita de dezembro, se for empenhada agora, em tese, ela entraria como despesa desse exercício, não do exercício passado. É um detalhe técnico que é difícil explicar para o cidadão mediano, mas é por isso que a equipe técnica, a equipe econômica do governo Caiado, segura essa dívida até ter o parecer do STN, aonde que eles vão falar que a dívida é tanto, que é maior que a receita corrente líquida. Antes disso, eles não vão empenhar por conta dessa possibilidade. Quer dizer que, na sua opinião, o governo tomou uma decisão política de não pagar dezembro aos servidores para aumentar o valor da dívida do Estado e, consequentemente, ser possível entrar na recuperação fiscal. Exatamente. Por exemplo, essa visita dos técnicos do Tesouro a Goiás, ela se trata apenas de uma liturgia forçada, pois o STN ele já conhece de longa data as contas de Goiás. Inclusive, acusa o uso de uma contabilidade criativa pela gestão passada. O problema é que mesmo excluindo a maquiagem que Goiás supostamente fez nas suas contas, ele não consegue alcançar o grau de gravidade necessário para ingressar na RRF. Esse é o verdadeiro problema que está sendo enfrentado hoje pela equipe econômica do governo. E aí precisaria de ter um plano B. Exatamente. Aí seria o plano B que foi mencionado na semana passada pela secretária da Fazenda. Que inclui também o que o fisco está apresentando, o Cláudio. Isso já foi apresentado para o governador, essas propostas? Não, isso foi decidido ontem em Assembleia. Nós decidimos não fazer nenhum movimento paredista, nada, porque Goiás, realmente, a situação de Goiás é difícil, sem dúvida, só não é o suficiente para ingressar no regime, nessa UTI fiscal, né? Nós entendemos que não precisa agravar mais o paciente. Nós temos como sair dessa situação com nossos próprios meios. A exemplo do Espírito Santo, que conseguiu fazer uma recuperação fiscal por conta própria, né, que é o Estado hoje, o único letra A no país que conseguiu sair da crise fiscal sem precisar ingressar em regime nenhum. Mas aí vocês sabem que o governo vai ter que tomar medidas drásticas, inclusive contra os próprios servidores. Vocês concordariam com isso? Na verdade, por exemplo, no caso do fisco, por exemplo, a única coisa que nós lutamos como sindicato nos últimos 2 anos foi a recomposição salarial da database, que é a única coisa permitida pela RRF. Então, para nós, não teríamos muito o que se discutir nisso, né? Se manter a database, por exemplo, para nós estaria ótimo, que é o que a lei permite. O problema é que o governo nem isso, além dele não conceder a database com funcionalismo,
ele começou a conceder aumentos isolados para carreiras isoladas que realmente extrapolaram. Pois é, mas e benefícios antigos conquistados pelas categorias? Como vocês têm ainda quinquênio? Não, o fisco não tem quinquênio desde 2010, Leite. O fisco ele é remunerado por subsídio. Então, nós não temos quinquênio. Inclusive, nós temos progressões funcionais que já estão bloqueadas pela PEC dos gastos, que foi implementado pela Ana Carla, tá ok? Que, contraditoriamente, proibiu a progressão, mas mantemos quinquênios, que é justamente o maior grau de crescimento da folha vegetativa. Cláudio, uma última questão aqui, só para resumir o que você disse. O Caiado, então, que é médico, está pegando um paciente que está grave, mas que ainda não está na UTI e está deixando a situação dele mais grave para ele poder entrar na UTI? Na verdade, o governador Caiado, ele apenas comprou o que a equipe econômica vendeu para ele. Ele está defendendo que a equipe está acreditando na equipe econômica dele. Só que a equipe econômica, ela toma decisão com calculadora. E existem certas decisões que não se tomam com calculadora. Por exemplo, o salário do pai de família, da mãe de família, a verba alimentar, não se toma com a calculadora. Então é isso que nós estamos questionando. O governador Caiado simplesmente está endossando o que a equipe econômica apresentou como solução, que nós não concordamos. Qual é a previsão? Alguma previsão em relação ao mandato de segurança, Cláudio, junto à Justiça? Olha, o nosso pedido já está na mesa do desembargador Alan Sena Conceição e ele vai tomar essa decisão. Espero que ele se sensibilize disso. Apesar de que até hoje nenhuma das entidades conseguiram, apesar de conseguirem liminares, nenhuma conseguiu bloqueio de bens. Que é isso que interessa, porque no nosso caso a liminar já foi desobedecida, ela foi concedida em novembro e vem sendo desobedecida reiteradamente. O que nós queremos agora é que se bloqueie as contas. Nós não queremos liminar para ordenar pagar o salário, porque isso já foi ordenado. O que nós queremos agora é que a justiça efetive a ordem que ela deu, fazendo o sequestro da folha de pagamento ou determinando prazo para que ela faça o pagamento sob pena de bloqueio. Entendi. Cláudio, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui na Sagres. A gente vai continuar acompanhando, claro, contando com essa disponibilidade aí do Sindifisco e a sua também. Obrigado pela entrevista, bom dia. Estamos à disposição da Sagres e da sociedade. Muito obrigado, bom dia. Obrigado. Conversamos aqui com o diretor jurídico do Sindifisco, Cláudio Modesto, ele falando sobre esse mandado de segurança impetrado pelo sindicato, né, o Sindifisco, solicitando o bloqueio de 60 milhões de reais nas contas do Estado. Cláudio Modesto também detalhando a avaliação que é feita no governo Caiado, né, na equipe financeira do governo Caiado, para adentrar ao regime de recuperação fiscal. O Sindifisco com uma série de críticas em relação a esse processo, dizendo basicamente isso, né, que a equipe financeira está fazendo, não empenhando a folha de dezembro para aumentar a dívida do ano passado. Em comparação com a receita, a dívida ficaria maior, que é um dos critérios para adentrar ao regime de recuperação fiscal.